E vamos passar agora para o nosso comentário do Jornal Regional, como já é habitual todos os dias. De hoje tenho comigo Cancela Moura. Cancela Moura, boa tarde, obrigado pela sua presença. Começamos com um dos temas bem presentes na memória de todos. Começamos pelo mapa das freguesias, pelo novo mapa das freguesias, um tema que está a dividir, digamos assim, Portugal. Eu não diria muitas opiniões controversas. Eu não diria que está a dividir, admito que existam várias opiniões controversas, porque de facto uma lei de cariz obrigatório, de aplicação obrigatória, tendo como bitola determinado tipo de aspectos, nomeadamente aritméticos, sendo aplicada desta forma, é evidente que vai levar a que haja muitas opiniões diferentes, sobretudo porque as comunidades, o país é um país municipalista e, portanto, as próprias comunidades são comunidades gregárias, com bastante identidade, e vai ser extremamente difícil desenraizar das pessoas este cariz paroquial que têm as freguesias. Até paroquial, pode-se dizer. Sim, porque grande parte dos mapas, do atual mapa de freguesias tem cerca de quase 200 anos, mais propriamente 180, é do tempo de Mozinho da Silveira, e também acho que o tempo de gestação de uma alteração desta natureza é relativamente curto face, se nós pensarmos, este mapa já viveu a monarquia, já viveu a república, já viveu a ditadura, quer dizer, há aqui um conjunto de fronteiras, história, digamos assim, de fronteiras que estão muito perenes e muito enraizadas nas populações. E, aliás, há até, digamos assim, divergências entre as próprias juntas de freguesia de vários concelhos. Sim, aquilo que digo é que muitas das divergências que possam existir, sobretudo aquelas rivalidades, sobretudo no norte do país, exatamente, onde isso acontece frequentemente, podem vir a ser agravadas por esta obrigatoriedade de se agregarem. E, portanto, eu julgo que isso é um bocadinho contra a natura. Nós conhecemos alguns casos que são por demais evidentes e onde eu acho que, de facto, a lei deveria ter em consideração uma aplicação por exceção relativamente a estas matérias. Nós já vamos falar precisamente dessas freguesias e estão bem aqui, bem perto de nós. Antes vamos fazer uma questão mais global, vamos saber em que implicações terá a nível, digamos assim, do próprio país este novo mapa das freguesias e depois iremos falar dos concelhos limítrofes do Porto. Muito bem, eu relativamente à lei, eu até gostaria de começar por dizer, do ponto de vista global, que eu acho que face a uma decisão muito recente, nomeadamente dos últimos 2 dias, em que quer o PSD, quer o CDS fizeram um comunicado conjunto a dizer que a lei eleitoral autárquica ficaria como está e, portanto, não conseguiram atingir acordo relativamente à alteração da lei eleitoral autárquica, e eu penso que isto pode ser um fator que possa ser determinante para a aplicação ou não desta lei. Isto é, ainda há muita gente que está à espera, tem esperança de que, de facto, a lei efetivamente não venha a ser aplicada. Eu gostaria de lembrar que Mas acha que isso pode ser possível? Que a lei não venha a ser aplicada? Há muitas forças, neste momento, muitos agentes do próprio processo que já caminham nesse sentido. Eu dava-lhe alguns exemplos. A ANAFRA apelou a que, de facto, fosse suspensa a aplicação da lei da reorganização territorial autárquica agora há muito pouco tempo, porque disse que o calendário iria ficar muito em cima do próprio calendário eleitoral autárquico. Eu lembro que vai haver eleições autárquicas em outubro de 2013 e este calendário eleitoral, que efetivamente está delineado para a discussão desta lei, está em plena discussão pública ao nível municipal, terá o seu termo no dia 15 de outubro, portanto até lá as Assembleias Municipais terão que pronunciar-se sobre a composição do mapa de acordo com os parâmetros que a lei definiu, que são 55% de agregação nas freguesias urbanas e 35% nas freguesias não urbanas, e de acordo com também a lei facultou, as Assembleias Municipais podem aplicar até 20% na relação global das freguesias. Por exemplo, se houver pronúncia da Assembleia Municipal e só neste caso o Conselho de Matosinhos, que tem 10 freguesias, pela lei poderá ficar com 4, mas se a Assembleia Municipal se pronunciar, poderá ir às 6, portanto com este caráter, isso chama-se mesmo flexibilização, é um fator de flexibilização da deliberação da Assembleia Municipal. Depois, se não houver pronúncia, porque aqui é importante também dizer-se isso, há 83 municípios no país que dizem que provavelmente não se irão pronunciar sobre esta matéria, e é um dado muito importante. São cerca de 1/3 dos municípios, quase 1/3 dos municípios no país que não se vão pronunciar, e isso determinará que a partir de 15 de outubro
isto suba à unidade técnica da Assembleia da República. Os próprios municípios podem escolher qual será o seu novo mapa das freguesias, correto? Se houver pronúncia da Assembleia Municipal, escolherão por si o novo mapa. Se não, porque a lei é de cariz obrigatório, os processos seguirão sem essa pronúncia para a Assembleia da República. A unidade técnica, gostava de lembrar, é um órgão no âmbito da Assembleia da República que reúne 5 membros do Parlamento, representativos dos partidos, 2 membros da ANAF, 2 membros da Associação Nacional de Municípios e mais, pelo menos, um de cada uma das comissões de coordenação regional. Significa isto que esta comissão será, e mais 2 membros do governo, peço desculpa, e portanto será esta unidade técnica que analisará os casos de conformidade das pronúncias das Assembleias Municipais ou os casos de desconformidade ou ainda os casos onde não há pronúncia. Onde não houver pronúncia, esta unidade técnica terá 20 dias para se pronunciar por a composição, impondo por lei a composição e remetendo esse processo à Assembleia Municipal. As Assembleias Municipais têm depois mais 20 dias, o que significa que este processo todo completo poderá estar pronto em janeiro ou finais de janeiro do próximo ano. Alguns até, com mais a cuidado, atendendo ao volume de trabalho, poderão vaticinar que seja só em fevereiro. O que significa, e a ANAF chamou a atenção para isso, que a composição dos novos cadernos eleitorais, porque vão ter que fazer-se, poderão cair muito em cima todas as retificações que são necessárias, com inclusivamente a própria agregação de quadros de pessoal, tudo o que nós podemos projetar, porque vai haver uma nova entidade autárquica, poderão estar muito em cima do calendário eleitoral. A ANAF veio chamar a atenção para isso. Exatamente. Depois, atendendo a outra situação, que esta é mais política, o PS tem vindo a marcar-se em sede de especialidade da discussão desta matéria. Já anunciou, nem sequer indicou o seu membro para a composição da unidade técnica. A ANAF também, até ao momento, ainda não indicou, o que significa que, atendendo a este desentendimento entre o PSD e o CDS ao nível da lei eleitoral autárquica, pode ser que, efetivamente, até possa estar em causa a aplicação da lei. Muito bem. Vamos agora ver, então, como é que irão ficar Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Gondomar com o novo mapa das juntas de freguesia. Começamos precisamente pelo Porto, que atualmente Cancela Moura. Estamos aqui, então, a ver o mapa do Porto. O Porto tem 15 freguesias, são todas classificadas urbanas, e aqui é importante dizer-se que portanto, a definição que se encontrou para o urbano é terem mais de 2.000 eleitores, e, portanto, no Porto são todas urbanas, e das 15 freguesias existentes haverá uma redução de 8, ficando apenas com 7. É evidente que esta redução poderá ser atenuada se a Assembleia Municipal do Porto se pronunciar de modo próprio neste processo, como disse, até 15 de outubro, e estas poderão ser 10, 11 freguesias, em vez das 7 que estão vaticinadas. Portanto, eu no Porto tenho muito poucos elementos, sei que existe uma tentativa de modo próprio de juntar, por exemplo, as freguesias da zona histórica, Sé, Vitória, e, portanto, existe alguma resistência também a que isso aconteça, embora haja também bastantes adeptos de que, efetivamente, é uma zona com uma identidade própria comum, que poderia eventualmente haver agregações. Mas confesso que julgo que a discussão também não tem sido muito à volta desta matéria. Desta matéria, o que sabemos é que ficará apenas com 7 freguesias, das 15 passará às 7. Vamos agora ver então também Vila Nova de Gaia, e aqui Vila Nova de Gaia é um concelho um bocadinho mais complexo, importa dizer que é, em termos populacionais, o segundo ou terceiro do país, e portanto é muito mais complexa a aplicação desta lei. Tem 22 freguesias urbanas e 2 rurais. Daquilo que a lei determina, ficaria com 10 freguesias urbanas e 1 rural, isto é, não urbana, na linguagem da lei, e se eventualmente for atenuado também com a flexibilização dos 20%, poderá ir às 15 ou 16 freguesias. É evidente que em Vila Nova de Gaia é preciso terem atenção que a dimensão das próprias freguesias rurais aconselharão, efetivamente, a uma intervenção da Assembleia Municipal tendente, e inclusivamente existem propostas concretas e alternativas. Eu próprio estou ligado a um movimento que se chama Ultimato Costumense, que efetivamente propõe que estas freguesias urbanas sejam classificadas, 4 das freguesias urbanas sejam classificadas em rurais, com o tal caráter de exceção, para permitir efetivamente que haja um equilíbrio entre aquilo que é o mapa das freguesias em Gaia. Muito bem, vamos então agora ver também Matosinhos, que... Matosinhos tem 10 freguesias, também são todas urbanas, nenhuma delas está considerada
classificada como não urbana e passará a ter, portanto, 4 freguesias se não houver a intervenção da Assembleia Municipal. Eu gostaria de dizer que esta intervenção da Assembleia Municipal refere-se à primeira pronúncia. Isto é, se até 15 de outubro não houver por parte das Assembleias Municipais qualquer tipo de posição relativamente à lei, a lei obrigatoriamente será aplicada desta forma que eu estou a dizer, sem os 20% de flexibilização. Muito bem. Passamos então agora para Gondomar. E já agora um risco que corre Matosinhos, porque sei que a discussão à volta desta matéria em Matosinhos tem sido muito de uma opinião só contrária à própria aplicação da lei. Eu gostava de vincar que a lei é de cariz obrigatório, não vai ter, ou não vão ter outro remédio senão fazer a aplicação da lei. Aceitar? E do que sei, quer o Presidente da Câmara, quer agora o Presidente da Conselhia, António Parada, têm estado um bocadinho à margem de uma discussão séria sobre a aplicação da lei. Sim. E têm resistido à própria aplicação da lei, dizendo nós vamos manter as 10 freguesias. Ou seja, poderão correr o risco de ficarem reduzidos a 4 freguesias por aplicação e decisão superior da Unidade Técnica na Assembleia da República. Muito bem, fica então esse apontamento para Matosinhos. Passamos agora a Gondomar. Gondomar também tem 12 freguesias. Aqui há um equilíbrio entre o que é urbano e o que é não urbano. São 6 freguesias urbanas e 6 não urbanas. Destas 12 passariam a ser 7. 3 urbanas e 4 não urbanas. E, portanto, com a flexibilização também admito que possa chegar às 9, 10 freguesias. Tal como em Matosinhos, o que em Gondomar, até por iniciativa do Sr. Presidente da Câmara, parece que a inércia é a regra e, portanto, será também um dos conselhos que provavelmente se assistirá a uma não pronúncia das Assembleias Municipais, o que pode ser negativo, como já se percebeu. Muito bem. Há pouco falávamos precisamente das rivalidades existentes em algumas das freguesias. Em Gaia, digamos assim, temos exemplos disso e há pouco também falava o Cancela Moura sobre Crestuma. E Crestuma fez uma proposta de referendo, uma proposta que foi, digamos assim, que não foi aceita pelo Tribunal Constitucional. O referendo... Ficámos também a saber que Melres irá também, digamos assim, fazer essa proposta de referendo. Esta questão dos referendos, e eu vou ter a oportunidade aqui de esclarecer e gostaria de o fazer. Crestuma foi chumbado o referendo pelas perguntas, ou melhor, foram chumbadas as perguntas, não foi chumbado o referendo. Relembre, Cancela Moura, quais eram então as perguntas? Portanto, aqui convinha ainda frisar outra coisa. Foi aprovado um referendo em Milheiros de Poiares, que no fundo vai servir, do ponto de vista de quem pediu esse referendo, para contornar a aplicação da lei. Sim. Milheiros de Poiares pediu e foi aprovado um referendo pelo Tribunal Constitucional, que por acaso é diferente dos outros todos, porque esse está previsto na lei. O artigo 249 da Constituição permite que se consultem em referendo as populações no sentido de perguntar se pretendem que a sua freguesia passe para outro concelho, e foi isto que fez em Milheiros de Poiares, que é passar de Santa Maria da Feira para São João da Madeira. Mas isso foi em referendo? E este referendo foi aprovado. Este referendo foi aprovado, vai ser realizado no dia 16 de setembro, e este referendo é em todo diferente daquele que se passa, daquele que foi aprovado em Crestuma e aquele que foi agora recentemente aprovado em Elmelas. Relativamente a Crestuma, foram chumbadas as perguntas, mas quer em termos procedimentais, quer em termos de matéria de competência, quer em termos de legitimidade da própria Assembleia de Freguesia, o Tribunal Constitucional validou todo o processo. As perguntas foram chumbadas porque... Eram 3 perguntas? Nesta última versão seriam 3 perguntas que seriam uma referência à agregação às 3 freguesias que fazem fronteira com a freguesia de Crestuma. Se pretendia ficar agregada à freguesia de Lever, se pretendia a agregação com a freguesia de Olival, se pretendia a agregação com a freguesia de Sandim. Ou seja, era uma decisão para qual... Segundo o Tribunal, esta decisão também não foi unânime, votaram-se contra estas perguntas 5 e votaram a favor 2 dos senhores juízes conselheiros, mas a relatora disse que iriam... O fundamento para não validarem estas perguntas tem a ver com aquilo que está no artigo 7º da lei, que é as respostas não serem claras, concisas. Segundo o Tribunal Constitucional, seriam perguntas concorrentes, não seriam subsidiárias e, portanto, não permitiriam o resultado. Salvo melhor opinião, porque eu fui um dos intervenientes, penso que aqui há um excesso de zelo por parte do Tribunal Constitucional, porque está bom de ver que as perguntas que foram efetuadas permitiriam o resultado sim e não,
objetivo. Para qual das freguesias pretenderiam agregar-se? Ou não agregar. Exatamente. Portanto, mas, de facto, o Tribunal Constitucional assim não entendeu e não há recurso sobre essa matéria. Quero aqui referir que qualquer que seja a pergunta do referendo de Melles, e seguindo, portanto, as premissas dos fundamentos do Tribunal Constitucional, este referendo estará condenado à nascença, não pelas perguntas, mas pelo procedimento. Porquê? Este referendo, ao nível da agregação de freguesias, tem competências partilhadas das Assembleias de Freguesia com os restantes órgãos de soberania. As Assembleias de Freguesia são têm competências consultivas relativamente ao processo, poderiam emitir um parecer sobre a lei, como poderiam eventualmente referendar esta matéria, mas com uma eficácia que não é vinculativa, e o referendo tem um mínimo e um máximo de realização de calendário eleitoral de 40 dias no mínimo e de 60 dias no máximo. Qualquer que fosse a pergunta, ou qualquer que tenha sido a pergunta, ela vai ser, portanto, submetida para legitimação ao Tribunal Constitucional, e eu penso que, por via deste facto, já não vai ser possível fazer o referendo em Melles, não pelo procedimento, não pela competência, mas sobretudo pelo calendário eleitoral. Muito bem, passamos então, digamos assim, deixamos então as freguesias para mais tarde, não é? Depois da decisão então que será tomada em breve, e vamos fazer uma breve, digamos assim, breve passagem pelo tema da Diocese do Porto, que decidiu criar uma aplicação para iPad que reúne as últimas notícias e mensagem do Bispo. Estamos com o tempo contado e, muito rapidamente, acha que é uma forma de aproximar os fiéis da Igreja? Eu não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, eu gostava de realçar esta notícia. Isto, de facto, é uma verdadeira notícia, e isto, no fundo, significa uma atitude de abertura da Igreja que é consentânea com a personalidade do próprio Dom Manuel Clemente, que, para mim, na minha opinião... É uma adaptação também às novas tecnologias? Acredito que sim, mas isto está muito em consonância com a personalidade do Sr. Bispo, que é um dos maiores pensadores contemporâneos que nós temos neste momento. Ele foi já galardoado por ser um exemplo de intervenção cívica e participação no debate das atualidades. É uma pessoa que fala sem receios, é uma pessoa que gosta de se intrometer, no bom sentido, nas discussões da sociedade, e tem aqui uma característica que é fundamental, é que ele não tem reservas doutrinais para dizer o que pensa, de uma forma muito simples, e eu penso que isto vai ajudar a Igreja a aproximar, sobretudo, daqueles que estão, talvez, aqueles que mais querem atingir, que é os novos fiéis, os mais jovens, e eu penso que, inclusivamente, o próprio porta-voz da Diocese, o Padre Américo Aguiar, foi muito avisado nesta notícia, dizendo que, e há aqui um dado muito importante, que, repare, esta aplicação para iPad, com os horários das missas, com jogos de lazer também. Os jogos já foram introduzidos há um ano, e foi por causa dos jogos que agora se avançou para esta aplicação. E os jogos tiveram qualquer coisa durante o último ano, como 60 mil downloads, o que eu acho que é um número fantástico, atendendo ao objetivo da própria aplicação. Exatamente, digamos assim que foi um objetivo bem conseguido por parte da Diocese do Porto, e que de facto agora também justifica que este ano se tenha voltado então a fazer essa iniciativa e, digamos assim, a criar novamente essa aplicação para iPad. Cancela Moura, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Boa tarde. Quanto a nós, ficamos...